A seguir, você assiste ao Leaders Connection, com Isaelson Oliveira. Oferecimento, Lavanderia 60 Minutos. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Esporte, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Era o dia D. E isso, eu acho que muita audiência deve ter visto. E esse Day One, eu acho que é esse dia que você percebe que o seu business consegue ser maior que você imaginava. A minha missão como vendedor é o que vai realmente deixar o meu cliente feliz. Porque é aquilo, é foco no foco do cliente. Existem líderes que nascem em ambientes onde a disciplina é regra, e existem outros que aprendem muito cedo que o mercado não recompensa apenas boas ideias, recompensa a capacidade de execução. Hoje, nós recebemos 2 nomes que atuam em frentes diferentes, mas que têm algo muito importante em comum. Os 2 entenderam que inovar não é apenas criar algo novo, é construir um modelo que funcione, que ganhe escala e que gere impacto real. De um lado, o empreendedor que carrega na trajetória a combinação entre competitividade, disciplina, visão de plataforma, alguém que começou empreendendo ainda na universidade, criou negócios autênticos no universo da música, ganhou escala em uma das operações mais agressivas da nova economia na América Latina e hoje, à frente da Box Pharma, eu recebo com muita alegria o João Bastos. Seja bem-vindo ao Leaders Connection. Ao lado dele, um executivo que representa uma transformação importante na forma como o Brasil enxerga o mercado imobiliário. Alguém que entende que imóvel não é apenas patrimônio parado, é ativo, é estratégia, é renda. À frente do grupo Referência, ele tem contribuído para profissionalizar a leitura do setor, conectando capital, análise e execução em operações que aproximam investidores e oportunidades reais, com visão de performance e longo prazo. Marcelo Cruz, seja muito bem-vindo ao Leaders Connection. É um prazer receber vocês 2 aqui e eu gostaria de começar com o João. João, você cresce em um mercado marcado por disciplina, excelência e consistência. Quando olha para trás, qual foi o tipo de referência que mais moldou a sua relação com responsabilidade, competição e entrega? Boa noite, Isaelson e toda a audiência. Eu venho de um histórico de uma das principais startups da América Latina, que foi a RAP. E lá tem um DNA de velocidade, excelência, de também, eu acho, perfurar mercados. Quando se tem o primeiro investimento de 1 bi na América Latina, não se escutava muito esses valores por aqui. Participei dessa história, então acredito que a RAP ali abriu muitas portas para todos nós da América Latina e também esse modelo de perfurar mercados, conseguir escala, acreditar que é possível. Marcelo, o seu trabalho está muito ligado à leitura de cenário, estratégia, capacidade de transformar a visão em operação. Em que momento você percebeu que o mercado imobiliário precisava ser enxergado com a lógica mais financeira e menos, eu diria, emocional, tradicional? Eu acredito o seguinte, o mercado imobiliário ele sempre foi muito focado em produto e pouquíssimo em narrativa. E eu costumo dizer o seguinte, quando você está em movimentos onde você tem uma alta concorrência, mas a capacidade de inovação daquele segmento é baixa, você consegue criar narrativas que façam com que o seu produto tenha muito mais percepção de valor do que somente um produto bonito. Então, a nossa prática hoje é muito mais sobre trazer uma narrativa que conversa com o brasileiro realmente, que quer investir para ter renda, do que somente um produto bonito, com espelhos bonitos, mas sim um produto que traga rentabilidade. João, você começa empreendendo no universo da música. Verdade. Né? Depois entra em uma operação aí de hipercrescimento com a RAP, que você falou. Qual foi o ponto de virada em que você entendeu que não bastava empreender, era preciso construir um modelo realmente capaz de escalar com consistência? Eu acho que
Todo mundo sonha em alcançar, tem um clichê, né? Sonho grande, mas depois que você vai entrando dentro do business e coloca ele na prática, você vai vendo as dimensões que pode chegar. Hoje, na operação da Box Pharma, a gente tem 1 ano e 6 meses e a escala que se tomou o produto, hoje a gente já tem 150 máquinas, atende 150 mil pessoas. Você não imaginava que Não, essa escala não fosse conseguindo. tão Eu acho que rápida? e todo mundo, muitas vezes pessoas vão falar que pensa, imagina, mas quando você só percebe mesmo no dia a dia as oportunidades que vão aparecendo. Isso é muito interessante, porque mesmo nós brasileiros, no dia a dia da operação e dentro do mercado, nós não temos ideia do potencial e do tamanho do nosso próprio país, né? Com certeza. Isso eu mesmo passo por isso, né? Eu não esperava, eu lembro que quando nós começamos com franquia, eu dizia ao meu sócio, falava, olha, 50 lojas já está bom. Só que nós fomos para uma feira, aqui em São Paulo, quando voltamos com 52. Eu falei, agora vamos completar as 100, né? Aí completamos as 100. E a partir daí não parou mais, hoje já são quase 1000 lojas. Então, assim, o poder de escala que o Brasil tem, que os negócios têm, mas principalmente o país, né, como um país continental, né, se imagina que nós temos aqui uma Europa aqui dentro, né? Então, nem todo empreendedor tem, às vezes, essa percepção. Às vezes começa um negócio, você diz, não, 100 unidades, 50 unidades, daqui a pouco isso toma uma proporção até muito maior do que nós imaginamos. Tinha um momento que a Endover fazia um evento que era o dia D. E isso, eu acho que muitos de audiência devem ter visto. E esse Day One, eu acho que é esse dia que você percebe que o seu business consegue ser maior que você imaginava. Eu não imaginava em um ano ter 150 lojas. Então, esse dia D, eu acho que é essa virada. Assim. E quando você fala de Brasil, muito bom. Eu acho que a gente tem que olhar muito para o Brasil. Eu vi uma entrevista, eu acredito, foi do Ben Schmall. Ele falou disso. Vai chegar a hora de você ter o seu escritório em Miami, mas o Brasil é muito grande, tem muita coisa para fazer. Exatamente. Que ele falou alguns erros que o empreendedor faz de querer abrir o escritório em Miami. Tem a hora, mas abre aqui, o Brasil tem muita coisa, tem muitos Brasils aqui. Sim, sim. Querer internacionalizar é importante, faz parte do processo, mas nem sempre é a melhor estratégia, né? O momento adequado, né? Eu lembro que nós estávamos com tudo pronto para internacionalizar para a Colômbia, quando veio a pandemia. E aí, na pandemia, nós crescemos 120% em um ano, 112% no outro. Eu falei, pô, é aqui. Isso foi, Não é lá, é aqui. Eu concordo. Legal. Marcelo, o mercado imobiliário durante muito tempo foi associado à segurança, à estabilidade, né? Mas nem sempre à inteligência de gestão, nem a negócios muito disruptivos. Qual foi a primeira grande quebra de paradigma que te fez entender que o futuro do setor passaria por dados, estrutura, performance e principalmente por inovação? Bom, primeiro passo de tudo, eu enxergo o seguinte. Essa mudança que nós estamos buscando causar no mercado, certo? Ela é pautada em cima da narrativa do que eu falei, certo? Então, o brasileiro já vê o imóvel como um ativo seguro. O que ele não vê é que um imóvel pode trazer para ele uma rentabilidade muito mais alta do que até mesmo, no caso, investimentos tradicionais. Então, a gente mostra isso para o nosso cliente, uma perspectiva de 15 anos. Por exemplo, se eu vou investir agora numa bolsa de valores, vou investir em ações, por exemplo, eu vou olhar o histórico daquela ação, certo? Olho o passado, futuro provável, de acordo com o que os analistas falam. Quando a gente fala de imóvel, pergunta bem assim, quanto que vai valer o seu imóvel daqui a 15 anos? Não tem essa perspectiva. Não né? tem essa perspectiva. Então, a gente buscou premissas do mercado de 10, 20 anos e aí a gente começou a montar cálculos e projeções, estudos financeiros realmente, para mostrar para o nosso cliente que locando apartamento focado via Airbnb, você pode ter rentabilidades muito interessantes. Então, o que nós fizemos foi, nós trouxemos a força da segurança, que o brasileiro já vê imóvel como segurança, e trouxemos a narrativa de como que ele pode ganhar dinheiro com a segurança. Aí foi quando a gente tem entendido que tem tido um impacto para os nossos clientes. Sim. O brasileiro gosta muito de investir em imóvel, né? Acho que é aquela questão de você visualizar o bem, né? É tangível. Né? E não... A geração dos nossos pais aqui, Sim, ela sim. imagina isso como segurança. Eu acho que ele usou uma palavra muito... algo seguro, né? E Seguro. não pensando como ele fala, ter um ativo que vai te render, muito legal. Ainda mais num país que você tem tanta volatilidade, Oscilações. né? O imóvel
funciona como um porto seguro, né? Exatamente. Então, essa é a nossa visão aí de teste atualmente, né? Eu costumo dizer que o que pode funcionar hoje não pode funcionar amanhã. Claro. Então, nesse Mas- momento, o teste tem dado certo. É uma boa tese, sim. João, na RAP você viveu anos em que a expansão foi muito rápida, né? Pressão, execução, tinham que caminhar juntas todos os dias. O que esse ambiente te ensinou sobre tomada de decisão sob pressão e sobre o tipo de líder que uma operação como essa em alta velocidade exige? Eu acho que, respondendo a sua pergunta ao final, primeiro, descentralização. Muito de você descobrir vários donos do business. Aí, quando você tem mais esse estilo empreendedor, a pessoa que é dona toma o produto ou que ela está sendo gestor, essa pessoa consiga executar e seguir. Então, esse fator de descentralizar é muito importante para que aconteça. Entender que sozinho ele não vai conseguir... Não, então se você descentralizar, a velocidade consegue Termina ser virando- mais ágil. É lógico que pode ter alguns problemas devido à inexperiência, mas é super necessário descentralizar. Sim. Eu acho que um grande desafio, inclusive para os fundadores, é isso, né? É esse soltar, né? Deixa aí. Então, deixa aí. Eu acho que cada vez mais quando você encontra pessoas, hoje, quando eu comecei a fazer estágio lá na CVC, eu acho que as pessoas tinham muito medo de soltar e deixar alguém tocar algo quando ela é muito nova. Hoje não, eu já trago umas pessoas, tem uma pessoa que eu trouxe para minha empresa, saindo do INSPER agora, eu acho que a informação está muito fácil, isso fez com que eu pensei que senioridade desse cara, eu fiquei tranquilo com ele, sabe, tocando um produto. Eu estava conversando com o Nardon sobre isso, o Nardon quando chegam para mim perguntando sobre isso, eu falo, deixa aí, solta, Então- eu garanto que a empresa não vai falir. Deixa 6 meses, em 6 meses ela não vai falir. Acompanha, né? Claro que não adianta eu delegar Sim. a empowerment, mais um empowerment acompanhado, delega, acompanha, mas não precisa você estar no operacional, no dia a dia lá em cima. A informação está muito fácil hoje, eu acho que... Sim. E Marcelo, quando você lida com investimento, expectativa de retorno e ativos reais, existe também sempre uma tensão entre o discurso comercial, né, na hora da venda, e a responsabilidade estratégica com esse cliente, né? Como você aprendeu a sustentar essa responsabilidade sem ceder à superficialidade do mercado? Com a verdade. Com a verdade. A maneira é como você comunica, certo? Para o nosso cliente, mas sempre com a verdade. Vou te dar um exemplo prático do que aconteceu ontem que eu vi. Um cliente trouxe uma tese e eu estava vendo ali aquela coisa toda, ouvindo a call da vendedora. E ela falou, cara, nós não somos o ideal para você por conta disso. Ele disse bem assim, eu já imaginava que era isso, que eu não imaginava que alguém iria me trazer isso, sabe? E isso não é uma vez que já aconteceu em uma só empresa, né? Em algumas das nossas várias. E é muito louco, porque como todo mundo quer ficar vendendo, mentindo demais, o cara quando ele é sincero e traz sem medo da verdade, parece que você ganha o cliente justamente porque você é diferente dos outros, que você é verdadeiro, não quer vender para ele. É mas a antivenda. É tipo isso, entende? O vendedor mudou, né? Aquele vendedor antigo, que aquele cara malandrão, que enganava vendendo uma caneta, Hoje em dia o vendedor que faça a verdade e faça a entrega, ele já ganha, né? É a antivenda, eu costumo falar disso. Eu tenho um exemplo muito claro na minha rede, uma das melhores franqueadas nossas, tem várias lojas, né, multifranqueada, ela entrou em contato. Na época era eu que tomava, eu era tão centralizador que eu que fazia o comercial, eu driblava, fazia o gol, defendia tudo, né? E aí eu vendi para ela, eu atendi ela como líder, ela querendo ser franqueada, e eu não gostei do perfil, não entendi que não tinha perfil, e eu falei não. Expliquei para ela, olha, não vai ser bom para você, não é seu perfil, você tem um perfil mais de investidora, eu preciso de alguém que vai operar e tal, expliquei, passou. Mas ela ficou tão impactada com aquilo que ela disse, não, ela sentiu, aí que ela sentiu confiança no negócio, é esse negócio que eu quero. Você demitiu o seu cliente, né? E aí ela fez o marido dela entrar como líder, né? Ele entrou como líder,
E na hora da live, que eu estava lá com ela, né, no Meet lá com ela, com o marido, ela apareceu. Só, olha, sou eu. Na hora que eu aprovei o marido, ela disse, sou eu. Inclusive, um dia desse, nós estava lá em João Pessoa e nós estávamos jantando e brincamos sobre isso, né? Mas foi exatamente a antivenda ali, o momento que eu disse não, isso foi que deu segurança para ela continuar. E eu acho que isso é muito importante, acho que é o foco, né? Quando você tira o foco da venda e passa a focar no sucesso do cliente, né? O resultado que esse cliente está buscando. Porque, às vezes o cliente nele mesmo sabe o que ele quer. Ele quer um caminho. Exato. É o foco do cliente. A questão é que às vezes, ou muitas das vezes, o nosso cliente ele não tem a clareza para onde ele quer ir. Mas ele tem um sentimento do que faria ele feliz. Então a minha missão como vendedor é o que vai realmente deixar o meu cliente feliz. Porque é aquilo, é foco no foco do cliente. Sim. É o que eu penso sobre E pode não dar certo agora o negócio, mas ficou marcado para amanhã. Ele sentiu confiança para amanhã chegar, né? Você me falou também da sua corretora, trabalha muito com plano de saúde também. Né? Plano de saúde acontece muito isso. Né? Se você consegue mostrar para o cliente que ele pode ter um plano que tem as mesmas coberturas com preço mais barato, né, o mais econômico, e que vai ter, e acontece muito isso, às vezes tem, né, planos correlatos ali de outra operadora, ele está vendo que você não está querendo empurrar para ele o mais caro, você quer empurrar um que funcione para ele. Né? E isso gera confiança. Tem vários com o mesmo produto, acho que quem passar mais confiança para ti é que eu vou fechar. Se tiver algum problema eu vou ligar para ti, porque todos os planos vão me gerar algum problema. Né? Exato. Podem gerar, né? Acho que essa preocupação é muito da mudança de cultura mesmo, né? De você enxergar o que é que o cliente quer, o cliente deseja. Eu negocio muito com os asiáticos, e tanto Coreia quanto China, eu percebo muito isso neles. Há uma preocupação muito grande de entender muito bem qual é a tua necessidade. Você realmente precisa, é disso mesmo que você precisa? É assim? Ou seria assim? Que é justamente porque não é só empurrar, ele quer que não funcione. E eles têm uma capacidade, eu tive agora na Coreia, capacidade de também ver alguns vídeos coreanos, chineses, têm uma capacidade de replicar muito algo que deu certo em algum lugar. Sim. Então, com isso, ele consegue adaptar o que você precisa. Eles têm, pode ver lojas parecidas. São muito maleáveis nisso, né? A cultura da China pede isso. A maneira como é feita toda a cultura da China pede foco. Isso, né? Tem que ter essa percepção lá do outro lado, né? O lado do cliente, de fato, né? A conversa está boa, mas estamos terminando aqui nosso primeiro bloco. No próximo bloco, nós vamos entrar mais nos assuntos de escala, né? E falar um pouco mais de construção sustentável. Até já! Se eu te disser que existe um negócio que trabalha por você enquanto você dorme, com quase 1.000 unidades no Brasil, 100% automatizado, sem funcionários, sem inadimplência e com resultado de 50%. Parece mentira, né? Eu estou falando da Lavanderia 60 Minutos, o maior ecossistema desse mercado na América Latina, com quase 3 milhões de clientes. Só 60 Minutos é tricampeã no Reclame Aqui e premiada pela ABF. Você sabia que o brasileiro gasta em média 4 horas por semana lavando roupas? Isso dá mais de uma semana por ano só com essa tarefa. Agora imagine resolver tudo isso sem complicar o seu dia. Com o Laundry Inbox, você deixa suas roupas no armário inteligente e faz o pedido pelo app. Em até 24 horas, elas voltam limpas, cheirosas e prontas para usar. Com a qualidade da Lavanderia 60 Minutos. Leve para o seu condomínio, supermercado, universidade ou estacionamento. Estamos de volta ao Leaders Connection. O mercado admira quem cresce rápido, mas respeita de verdade quem consegue sustentar o crescimento com estrutura, clareza e execução. João, a Box Pharma atua em um ponto muito sensível: o acesso, distribuição, experiência em saúde. Quando você decide criar uma infraestrutura como essa que integra aí o varejo, farmacêutico, saúde digital, mídia, qual era o problema real que você via no mercado e que a maioria ainda não tinha enxergado? Eu acho que hoje no Brasil o mercado de venda dentro de condomínios com os mercados autônomos está muito grande.
Então, existia essa oportunidade também para a farmácia. Porém, o mercado farmacêutico ele tem uma burocracia muito grande. E até que a gente se adapte, chegue com os pontos. Hoje, nossas máquinas têm o farmacêutico através de áudio e vídeo. Então, foram muitos passos que fomos dando para se adaptar ao mercado que tem uma regulação muito forte, diálogos também com a Anvisa. Hoje tem no Brasil, eu acho que nem todos da audiência devem ter ciência, mas a Anvisa está se posicionando para se adaptar ao que está acontecendo. Então, participei de algumas viagens também externas com o Ministério da Saúde para ver o que estava acontecendo lá fora para a gente trazer para o Brasil. Sim. Em várias partes do mundo isso já está muito evoluído. Muito né? avançado, né? A telemedicina em todos os sentidos, né? Não apenas só a telemedicina como nós conhecemos de áudio e vídeo ali falando com o médico, mas também, inclusive, de autoconsulta, guiada e etc. Isso. Então tem muita coisa aí funcionando. Acho que cada vez mais, no ano passado para cá, a evolução é muito grande. Então, o final da história é que a população tem um ganho. Eu acho que a população vai ter um ganho. Sim, e esse fator de longevidade é algo que começa a ser falado muito aqui. E também a saúde preventiva, né? Que é uma coisa que o Brasil ainda peca muito, mas que cada vez mais se vê que a saúde preventiva ela pode reduzir o número, custo certeza. Inclusive, né? Exato. É muito interessante isso. E em relação a essa questão dessa dor, você percebeu justamente das pessoas poderem comprar de forma mais fácil ou ter acesso ao medicamento? Eu venho da cultura do delivery, né? Se começar aqui, quando o delivery começou no Brasil, ninguém imaginava praticar o delivery em casa, de chegar. É um avanço. Agora a gente vem com esse avanço de estar dentro do seu prédio. Sim. Acho que o consumo continua acontecendo do delivery, você vai até a farmácia, mas são hábitos e momentos de consumo. Hoje a gente trabalha com os chamados remédios OTC, aqueles que não precisam de receita. Sim. Então, tem alguns remédios que você precisa, pela velocidade, você não precisa deslocar, sair de casa. Ou mesmo esperar 15 a 20, 30 minutos para um delivery. Acho que são momentos de consumo e quem tem que ser atendido é a população. Acho que atende aí três pontos, né, fundamentais. A comodidade, né? A rapidez, o tempo que as pessoas querem economizar. Né? E eu não sei se você sabe, tem uma pesquisa, acho que há uns 5 anos atrás, do MIT, perguntando, eles fizeram em vários países essa pesquisa, perguntando por que as pessoas pretendem usar o autosserviço do que elas serem atendidas por um humano. E a resposta foi que elas preferem fazer do que correr o risco de serem mal atendidas. Esse foi o grande motivo. Mas eu vou trazer para você, hoje, vou citar, a Zara é um fenômeno hoje, mas no passado eu comecei a ir na Zara, muito tempo atrás, só porque a Zara, o atendimento não tinha aquele vendedor forte que ficava trazendo muita informação chato o vendedor, né? É por aí mesmo. Marcelo, hoje se fala muito em renda passiva, né? Patrimônio e imóveis como reserva de valor. Mas entre o discurso e a realidade existe gestão. Na prática, o que mais distancia um investidor de um resultado consistente no mercado imobiliário? Ele tem que entender um pouco de como gerir isso, né? Qual é a distância? Primeiro, nosso foco é democratizar. Então, a partir do momento que o objetivo é democratizar, você precisa fazer uma educação do que você precisa trazer. E aí vem um ponto muito interessante, que é 90% dos brasileiros não programam a sua aposentadoria e não investem. Então, quem é que hoje acorda de manhã e fala assim, olha, eu preciso comprar um imóvel, que eu preciso me aposentar com isso? Não existe essa narrativa ali, certo? Então, nós trazemos toda uma educação, como que ele monta uma espécie de rede hoteleira, porque você compra apartamentos focados em Airbnb, no caso, só que toda a gestão, manutenção, tudo que é remetente àquele apartamento, não é o dono do apartamento que faz, mas é a empresa de gestão, entende? Então, a gente trouxe o seguinte, a gente percebeu que o nosso brasileiro, ele não quer ser investidor, ele não se enxerga lá, mas ele se enxerga como o dono de um imóvel que pode trazer dinheiro. Sim. E se ele souber que ele pode ser empresário de uma rede de hotéis, que ele tem lá vários apartamentos, sem funcionário, é o sonho do brasileiro. É sobre a narrativa em relação a isso, entende? Então isso é muito mais interessante para o brasileiro do que realmente ele pensar assim, deixa eu multiplicar e investir.
E isso aumenta também meu lead time, muitas vezes, com esse cliente, porque ele é muito mais informado e aí ele quer saber muito mais coisas que muitas vezes nem faz nem tanto efeito. Sim, sim. Mas é o que acontece de mercado. Então eu trouxe essa provocação porque faz parte do nosso DNA aqui agora, sabe? Sim, sim, com certeza. Muito bom. João, construir mais de 200 unidades, né? Você está em 200 operações ativas, exige muito mais do que visão, exige padronização, processo, critério. Em que momento uma empresa deixa de ser uma boa ideia, bem executada e passa a ser, de fato, uma plataforma escalável? Acho que a partir do momento que você consegue ter a rentabilidade com custo baixo maior, com custo baixo eu consigo ter uma rentabilidade maior que o mercado. Então hoje, por exemplo, uma margem de uma farmácia tradicional, dado aberto aí de empresa de capital aberto, 5 a 6%. A partir do momento que a gente conseguiu achar 20%, e com um custo muito menor. Hoje, para se montar uma farmácia física, gasta 2,5 milhões. Sim. Com 2,5 milhões eu consigo ter 200 máquinas na rua. O custo operacional, então... Muito alto, então minha margem é maior. A partir desse momento que eu cheguei nessa margem, a gente soube que eu estou no caminho e é um modelo a vencer. Muito legal. Marcelo, você defende uma visão do imóvel como ativo financeiro, mas tratar um ativo financeiro com mentalidade de performance exige mudança de cultura. Então, qual, para você, na sua análise, qual a maior resistência que você percebe ainda nessa transformação de mentalidade? Sendo bem transparente, a maior resistência ainda é que o brasileiro não vê o imóvel como um ativo que vai trazer realmente uma boa rentabilidade para ele, porque ele se acostumou com um tipo de imóvel de locação tradicional, que você consegue de 0,3 até um 0,6 ali numa média. Enquanto você tem casos de Airbnb, não são todos, é óbvio, mas apartamentos que são estudados, comprovados, tudo mais, que eu já vi casos de chegar a cara trazer 2% ao mês. É óbvio que é um ou outro, a média de mercado 0,7%, 1%, 1,2%, mas é muito sobre isso, que você precisa saber exatamente o tipo de apartamento que tem mais chance de trazer rentabilidade para você. Eu tenho uma farmácia em apartamentos de aluguel por temporada. E a minha rentabilidade é maior, vai muito de encontro. Eu tenho perto do Allianz ali algumas máquinas, ali eu sei que tem um alto volume de aluguel por temporada e o meu volume de venda é muito maior, então faz jus ao que você está falando. Nesse negócio, o teu, João, principalmente negócios que envolvem distribuição, tecnologia, comportamento do consumidor, a exceção precisa ser muito precisa, a execução, melhor dizendo, precisa ser muito precisa e destrói, o que mais destrói a operação em crescimento é justamente a falta de processos, né? Excesso de otimismo ou liderança desalinhada. Qual a tua visão sobre isso e em que momento da tua trajetória você percebeu isso precisaria ser um ponto de observação? Um bom ponto que você trouxe, que normalmente, através do meu histórico, em alguns momentos eu achei, isso aqui eu já entendo e tenho capacidade, mas a gente teve que voltar atrás e hoje em dia eu trago muitos, apesar de eu aqui ter citado, meu modelo é mais rentável que o modelo de farmacêutico tradicional, eu trago muitas pessoas que são de grandes, ou da indústria farmacêutica ou até de uma farmácia grande. Sim. Então esses caras, dos processos que eles têm adaptado ao nosso hoje, que deu a fórmula que a gente tem de sucesso. Ou seja, consegue vender o mesmo produto com... trazendo o que eles já fazem de bom e a gente, com aquele modelo da China, né? Replica o que é bom em outro lugar e vamos fazer. Benchmarking. Verdade. Marcelo, a Renda P nasce como uma tese de execução prática dessa nova visão do imóvel. O que essa iniciativa revela sobre o futuro do setor, na tua visão, e sobre o perfil do investidor que vai conseguir capturar melhores oportunidades nos próximos anos? Como a Renda P é um projeto que nós vendemos os nossos imóveis 100% parcelado com financiamento próprio, a gente montou um produto que é quase igual a um consórcio, só que você já tem um imóvel de entrega. Uhum. Então, quando eu olho, por exemplo, para a nossa tese, nós temos dois concorrentes principais, que é quem vende imóvel normal, com entrada, aquela coisa toda. Consórcio também, que movimentou mais de 150 bilhões no ano de 2025, sendo que 80% dessa massa, ou mais, na verdade, não deu lance, só paga a parcelinha por mês. Uhum. Então a Renda P vem para justamente pegar uma grande massa de clientes que não conseguem juntar 30, 40 mil, pessoas que ganham 20, 30, 50 mil,
mas que para juntar ali 30, 40 mil de entrada no imóvel é muito pesado. Mas ela consegue facilmente pagar uma parcela de 2,5, 3 mil por mês. Então essa é a nossa tese que diferencia do mercado. No próximo bloco, no fim das contas, o que realmente fica depois da escala, do resultado e da pressão. Até já. Tá com roupa acumulada e sem tempo pra lavar? Relaxa, a gente resolve isso pra você. Aqui na Lavanderia 60 Minutos, você economiza água, energia, tempo e dinheiro. E ainda escolhe o cheirinho das suas roupas. Floral, para quem ama um toque suave. Sport, mais fresco e marcante. Ou sem fragrância, ideal para quem prefere o natural. E em aproximadamente 1 hora, suas roupas saem limpas, secas e cheirosíssimas. Lavanderia 60 Minutos, tem sempre uma pertinho de você. Sua lavanderia precisa de volume com eficiência, ou os custos crescem e o controle se perde. Agora imagine uma operação mais inteligente e lucrativa. Com máquinas de 13 e 20 quilos, você ganha capacidade e performance para qualquer demanda. Com dosagem automática e telemetria, você garante alta performance. Uma operação que funciona até sem você. O novo padrão de lavanderias já chegou. Fale conosco. Todo crescimento traz visibilidade, mas nem toda visibilidade traz consistência. Chega uma hora em que o líder precisa responder não apenas pelo que construiu, mas pelo tipo de futuro que está ajudando a formar. João, você transitou por esportes, empreendedorismo, operações de alta pressão e agora uma empresa com potencial de impacto estrutural na saúde. Depois de tantos ciclos, o que mudou na sua definição de sucesso? O sucesso é aquilo que você traça e consegue realizar. A partir dali eu acho que sai essa energia do sucesso. Antigamente, ao longo da vida, eu imaginava que sucesso era algo, mas depois eu fui sentindo o sucesso como algo que eu não imaginava chegar e outras coisas vão se tornando sucesso. Eu acho que a questão de estar sempre em movimento é muito bom. Sim. Os atletas, né, geralmente tem uma visão de sucesso e quando acaba ali o ciclo de atleta, eles têm que redesenhar, né, esse conceito de sucesso. Eu fiz atletismo e a gente tinha muito essa coisa de treinar com alguém mais velho ou mais rápido para você sempre achar que está perdendo e tentar se passar, mas ao mesmo tempo depois quando você conquistava algo, isso você quer mais. Eu acho que sempre o sucesso ele está mudando, mas o fator realizar é o sentir que o sucesso aconteceu, realizar o que você traçou no passado, no presente. Sim. E Marcelo, quando o mercado oscila, o cenário econômico muda e a leitura de risco se torna mais complexa, como você mantém critérios sem deixar cair, nem se paralisar, nem se precipitar? A gente tem um mercado que oscila muito. Hoje nós temos taxas de juros muito altas, né? Como você se mantém nesse mercado e como você consegue manter clareza, né, no teu propósito? Na multidão de conselhos da sabedoria. Tenho mais medo das minhas convicções do que das minhas dúvidas. Eu levo isso comigo fielmente. Então eu tenho muitas pessoas que eu pergunto sobre as coisas mais básicas e principalmente pergunto coisas que eu acho que eu já sei. Né? Então, mas funciona assim, mas vai ser assim. Eu tenho um receio disso. Porque todas as vezes que eu deixei de inovar, ou que eu vi empresas grandiosas quebrarem, foi justamente pelo excesso de convicção. E o segundo ponto é me apegar na geração de receita. A partir do momento que eu começo a me apegar para resolver desafios que não é geração de receita, aí eu acho que é um grande desafio também. Então, quando você está criando receita focado nisso, você busca soluções que te faz, às vezes, estar à frente do mercado para uma situação difícil como essa. E para isso, multidão de conselhos novamente, no que você investe ou não para crescer seu negócio. Com certeza. João, existe uma diferença entre fundar uma empresa e construir uma tese de legado. Qual legado você quer deixar ao conectar tecnologia, saúde e distribuição em escala? Você me falou um pouco também de um trabalho social que vocês também estão desenvolvendo junto ao Ministério da Saúde, né? Então, entender um pouco qual a tua visão aí, que legado você pretende deixar nesse novo negócio? Esse fator de poder quebrar barreiras do mercado
é um mercado farmacêutico, é um mercado fechado, ele não é disruptivo, os mesmos players estão há anos dominando. Esse legado de você conseguir perfurar e penetrar no mercado é muito importante. Então, para a gente hoje... Furar a bolha, né? Furar a bolha, porque por exemplo, pegar um fator básico, eu venho de uma cidade interior chamada Nova Lima, 100 mil habitantes. No interior, eu lembro que quando eu nasci, até o momento que eu me formei e fui estudar em outra cidade, as mesmas pessoas eram dono o dinheiro ficava só nessas mãos, o dinheiro não trocava de mãos. Agora, quando eu venho, depois do trabalho, venho para São Paulo, você consegue ter essa percepção de furar a bolha. Eu acho que isso aí é o legado que você deixa, passar essa mensagem para os outros. Eu acho que é o mais importante. E, por último, cada vez mais a gente quer se associar a democratizar para as pessoas o acesso à saúde. Então, hoje a gente está lançando, no dia 5 de maio, um programa com o Ministério da Saúde de dignidade menstrual. Então, a gente vai estar nas escolas com algumas máquinas para distribuir o absorvente para mulheres. Isso é um projeto piloto? Projeto piloto. A gente lança no interior de Minas Gerais chamado Itaúna. Um projeto piloto com o Ministério da Saúde. Muito legal. Marcelo, você atua num território onde muita gente ainda decide baseada em percepção, intuição, tradição. Na sua visão, quais valores não podem ser negociados quando se trabalha com capital, patrimônio e confiança? Não seja agressivo demais. Quando você está no mundo dos investimentos e você está lidando com o dinheiro dos outros, seja conservador. Uhum. Até mais, às vezes, do que os outros. Até mais do que se o dinheiro fosse seu, né? Exato, sabe? Porque não é uma linha que hoje, você vai lá e investe, pronto, eu confio agora em você. É uma relação de longo prazo. Construção. Então, se eu não olhar para uma linha que eu sou conservador nas minhas perspectivas, eu vou trazer expectativas maiores para aquela pessoa que eu posso frustrar ela. Uhum. É melhor o contrário. Exato. Então eu tenho muito isso, cara, de você realmente ter a verdade e mostrar como conservador. Ah, mas o mercado fala tanto. Pode ser, mas a gente prefere lidar com essa premissa aqui. Pronto. Acontece muito isso na venda de franquias. O líder chega e fala, mas a outra concorrente lá me falou que eu faturaria X. Eu disse, olha, a minha fatura X. Eu prefiro dizer que é X e amanhã você diz, puxa, me surpreendeu, do que o contrário. É isso. Que você já vai com a expectativa e aí se frustra, é pior. Né? Exato. O caminho é esse mesmo. João, ao olhar para tudo que você já construiu, né, já passou aí por vários negócios, qual foi a escolha mais difícil de tua trajetória e o que ela revelou sobre quem você é como líder? Eu acho que eu sempre tive do lado do empreendendo, mas não após ter uma carreira já de sucesso. Por exemplo, na RAP eu já tinha um cargo já Latam, e ali você já tinha um produto que a RAP já ficou fora. Hoje no Brasil teve uma queda muito grande com outros players, mas se você vai a México, Colômbia, é o maior player. Se pegar a visão América Latina, a RAP é um dos maiores players. Então fazer essa mudança para começar algo do zero, eu acho que esse trampolim é o mais difícil. Eu acho que quando você está numa crescente, a dificuldade não é tão grande. Agora, você descer depois que você subiu é muito difícil. Agora vamos para o nosso quadro Mito ou Verdade. Eu falo uma frase e vocês me dizem se é um mito ou verdade. Crescer rápido é sempre melhor do que crescer com controle. Verdade. E aí? Crescer rápido é sempre melhor do que crescer com controle. Depende do segmento, mas de praxe verdade. A ideia de que se você controla demais, cresce de menos. Em uma palavra, eu ia falar que eu passei por isso, nesse descontrole, vi vários problemas. Aquele baseado no Portiscoli, né? Você cresce rápido, mas gera muito transtorno. Mas dizendo em uma palavra só, eu falo verdade. Mas tem várias... O ideal seria crescer com controle. Mas não dá para crescer rápido com controle. Mas vamos pegar meu exemplo do meu business. Quem chegar esse mercado de farmácia dentro de condomínio não tem ninguém. Quem chegar primeiro é o dono do prédio, né? Então, mercado. Imóvel bom é imóvel parado, valorizando no tempo. Mito. Mito? Cara, é mito, mas novamente depende da circunstância, porque eu já vi terreno valorizar muito mais que o apartamento de casa. Parado e tá rendendo. Depende do objetivo da pessoa, mas depende, né?
Apesar que terreno não dá para deixar 100%, dá para alugar também terreno, né? Cara, É mais complicado que tem também como na hora você fazer alguns tipos de operação financeira, mas tem gente que tem terreno para vender, não para, cara, construir. Aí depende muito do objetivo, né? Execução vale mais do que a ideia. Verdade. Você acha mesmo? Mais pura. É. Eu não tenho... Ontem eu fiz uma reunião com um investidor, o cara falou, eu tenho essa ideia, eu falei, isso aí é mais pura verdade. Se você perguntar qualquer coisa que eu vou te contar o que eu vou fazer. Não tenho medo nenhum. Acho que hoje a informação está muito rápida. Sim. Todo mundo tem a mesma ideia que não teve executar, é diferente. No meu business, por exemplo, sei de 3 players que fizeram o mesmo que a gente fez e não conseguiu, porque tem uma dificuldade, tem uma farmácia física e outros business que eu vi. Eu acho que esse aí eu nem discutirei. E às vezes até tem pessoas que têm muita dificuldade até de compartilhar, né? Não conta para ninguém. E às vezes você compartilha e você achou um parceiro que vai te ajudar a catapultar o negócio. Não, a não né? ser que o cara me fale assim, o meu plano é que tem um pote de ouro aqui embaixo, só eu sei. Tudo bem, mas o resto, meu... Impacto social e rentabilidade não podem caminhar juntas. Na verdade, não faz sentido elas não caminharem juntas. É ao contrário. Não faz sentido elas não caminharem juntas. Se elas não caminharem juntas, você não tem um negócio longânimo. Mas por verdade, para mim, tem que caminhar juntas. E nem propósito, né? Porque eu acho que o impacto social, ele gera muito propósito, né? Você diz assim, é bom, eu falo muito para meus franqueados, é muito bom você ganhar dinheiro, mas melhor ainda se você estiver ganhando dinheiro fazendo algo, no nosso caso, por exemplo, cuidando do meio ambiente, economizando água, energia, né? Produzindo menos máquinas domésticas. Então, assim, ter sempre esse pensamento, né? Eu tenho um negócio, mas que é um negócio que também se preocupa com a sustentabilidade. Isso está provado, a informação está muito clara para todos. Hoje Sim. todo mundo tem a ciência, o produto, hoje a marca, a pessoa tem que entender Sim. o propósito dela. Sim. Muito bom. Muito obrigado, João Bastos e Marcelo Cruz. Obrigado Nelson. pelo papo, foi excelente. E liderança de verdade não é apenas a capacidade de fazer uma empresa crescer, é a capacidade de sustentar a visão quando o cenário muda, quando a pressão aumenta ou quando as escolhas ficam mais complexas. No final, não é sobre quem aparece, é sobre quem consegue construir algo que permanece, com inteligência, responsabilidade e propósito. Até o próximo Leaders Connection, conectando você às mentes mais inteligentes do mercado. Um grande abraço.